Deixem-me contar sobre Ló, sobrinho do grande Abraão, e sobre duas cidades que pareciam prósperas, mas guardavam segredos sombrios. Tudo começou quando Abraão e Ló se separaram. Os rebanhos de ambos haviam crescido tanto que a terra não conseguia sustentá-los juntos. Abraão, homem sábio e generoso, ofereceu a escolha ao sobrinho. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se para a direita, irei para a esquerda. Ló olhou para as planícies do Jordão, verdes, bem irrigadas, como o jardim do Senhor. Ali estavam Sodoma e Gomorra, cidades prósperas, cheias de oportunidades de comércio. Que escolha óbvia, não é mesmo? Quem não escolheria a riqueza aparente em vez da vida simples de pastor? Mas eu, que havia passado por aquelas cidades algumas vezes, sabia que por trás das muralhas imponentes e dos mercados movimentados, algo estava podre. A prosperidade havia corrompido os corações dos habitantes. A violência era comum, a injustiça era a regra. E os estrangeiros? Bem, os estrangeiros não eram bem-vindos após o pôr do sol. Se você gosta de histórias bíblicas contadas de forma única, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Agora, voltemos a esta narrativa. Ló estabeleceu-se em Sodoma e, gradualmente, integrou-se à sociedade da cidade. Viu algumas vezes sentado à porta da cidade, um sinal de que havia se tornado uma pessoa de importância, talvez um juiz ou conselheiro. Casou-se, teve filhas, construiu uma casa respeitável. Mas a cada visita minha à cidade, percebia como Ló estava inquieto. Seus olhos não tinham mais o brilho de antes. A prosperidade havia chegado, sim, mas a que preço? Ele via diariamente a crueldade, a perversão, a falta de hospitalidade, valores que Abraão lhe havia ensinado sendo pisoteados todos os dias. Era como se Ló vivesse em constante conflito interno. Por um lado, desfrutava dos benefícios da vida urbana, por outro, sua consciência o atormentava. Ele era um homem justo tentando viver em uma cidade injusta. Foi numa tarde quente que presenciei algo extraordinário. Eu havia chegado a Sodoma para negócios e estava me preparando para partir antes do anoitecer. Nunca era seguro ficar durante a noite. Foi quando vi dois homens se aproximando da porta da cidade. Havia algo diferente neles. Caminhavam com uma autoridade serena, e seus olhos pareciam enxergar além do que estava diante deles. Ló os viu também e imediatamente se levantou, curvou-se até o chão e insistiu para que se hospedassem em sua casa. Por favor, meus senhores, dizia ele, venham à casa do vosso servo, lavem os pés, pernoitem, e de manhã cedo prossigam vosso caminho. Inicialmente eles recusaram, dizendo que passariam a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que acabaram aceitando. Eu podia ver o desespero em seus olhos. Ele sabia exatamente o que aconteceria se aqueles estrangeiros passassem a noite desprotegidos nas ruas de Sodoma. O que aconteceu naquela noite ainda me causa arrepios. Ló preparou um banquete para seus hóspedes, mas antes mesmo que pudessem se deitar, homens de toda a cidade cercaram a casa, jovens e velhos, todos sem exceção. Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Gritavam. Traze-os cá fora para que os conheçamos. Ló saiu e fechou a porta atrás de si. Tentou raciocinar com aquela multidão enfurecida, chegando até a oferecer suas próprias filhas para proteger seus hóspedes. Um ato desesperado que mostrava tanto sua nobreza em cumprir as leis da hospitalidade, quanto sua corrupção moral após anos vivendo naquela cidade. Mas a multidão não aceitou. Sai daí! Gritavam. Este fulano veio aqui como forasteiro e quer bancar o juiz. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. Foi então que os hóspedes de Ló intervieram. Puxaram-no para dentro da casa e feriram de cegueira todos os homens que estavam à porta, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a entrada. Naquele momento, compreendi quem eram realmente aqueles visitantes. Dentro da casa, os anjos revelaram sua identidade e missão a Ló. Quem mais tens aqui? Genro, filhos, filhas, todos os que tens na cidade, tira-os deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar,
pois o seu clamor se engrandeceu diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ló saiu correndo para avisar seus genros, mas eles pensaram que estava brincando. Imaginem, Sodoma, a cidade próspera e poderosa, ser destruída? Impossível! Eles não conseguiam conceber que sua segurança material fosse apenas uma ilusão. Quando raiou a alva, os anjos insistiram. Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na punição desta cidade. Mas Ló hesitava. Mesmo diante da destruição iminente, era difícil abandonar tudo pelo que havia trabalhado durante anos. Os anjos tiveram que literalmente pegá-lo pela mão, ele, sua esposa e suas 2 filhas, e conduzi-los para fora da cidade. Escapa-te por tua vida, disseram os anjos. Não olhes para trás, nem pares em toda esta planície. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Eu estava nas colinas próximas quando vi a família de Ló correndo pela planície. O sol havia nascido quando eles chegaram a Zoar, uma pequena cidade que Ló havia pedido para ser poupada. Então aconteceu. O Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. O céu se incendiou, a terra tremeu, e uma fumaça densa subiu como a fumaça de uma fornalha. O calor era tão intenso que eu, mesmo a quilômetros de distância, podia senti-lo queimando minha pele. Foi quando vi algo que jamais esquecerei. A esposa de Ló, que havia desobedecido ao comando dos anjos, olhou para trás. No mesmo instante, transformou-se numa estátua de sal. Ela não conseguiu resistir à tentação de ver uma última vez tudo aquilo que deixava para trás. Sua casa, seus bens, sua vida confortável, tudo virando cinzas. Mas aquele olhar nostálgico custou-lhe a vida. Ló e suas 2 filhas se refugiaram numa caverna nas montanhas. O homem, que havia sido próspero, respeitado, influente, agora era um refugiado traumatizado. Havia perdido a esposa, os genros, todos os bens, e carregava o peso de ter vivido por anos em meio à corrupção. Suas filhas, temendo que fossem as últimas da linhagem, embebedaram o pai e se deitaram com ele, gerando filhos que se tornariam os pais dos Moabitas e Amonitas, povos que mais tarde se tornariam inimigos de Israel. Até o final, as consequências da escolha de Ló em viver em Sodoma continuaram se manifestando. Eu vi muitas cidades em minhas viagens, mas nunca vi uma lição tão clara sobre as escolhas que fazemos na vida. Ló escolheu a prosperidade aparente em vez da simplicidade piedosa. Escolheu a conveniência em vez dos princípios. E mesmo quando foi salvo por misericórdia divina, as marcas daquela escolha o seguiram até o fim. A esposa de Ló nos ensina sobre o perigo do apego às coisas materiais, mesmo quando sabemos que devemos abandoná-las. Seu coração ficou preso naquilo que deveria ter deixado para trás. E Sodoma? Sodoma nos mostra que uma sociedade pode parecer próspera por fora, mas estar completamente corrompida por dentro. A verdadeira prosperidade não vem apenas da riqueza material, mas da justiça, da bondade e do temor ao Criador. Hoje, quando passo por cidades prósperas e vejo pessoas correndo atrás de riquezas sem se preocupar com os valores morais, lembro-me de Ló. Quando vejo alguém olhando nostalgicamente para trás, para uma vida que deveria ter ficado no passado, lembro-me da esposa de Ló. A história de Ló não é apenas sobre o julgamento de Deus sobre cidades perversas. É sobre as escolhas que fazemos todos os dias, entre o certo e o conveniente, entre os valores eternos e os prazeres temporários, entre seguir em frente ou ficar presos ao passado. Que possamos aprender com a experiência de Ló e fazer escolhas mais sábias em nossas próprias jornadas. A história continua com você. Inscreva-se, deixe o like, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e comente. Qual outra narrativa da Bíblia você gostaria que fosse narrada? Até o próximo vídeo.